Fala galera, mais um vídeo aqui do Cafezinho Tecnologia e Filosofia e hoje vamos trocar uma ideia se realmente vale a pena a gente resolver exercícios do Leet Code, né, os desafios do HackerRanking, enfim. Eu acredito que ele pode ser um grande laboratório para a nossa carreira na área de tecnologia, né, a gente poder consolidar conhecimentos ali de estrutura de dados, performance de código, né, dotação do Big O ali, de eficiência sobre o seu código, enfim. É uma grande oportunidade para a gente começar a implementar boas práticas de programação. Porém, nós temos que entender que as soluções que são expostas no LeetCode não são as melhores e não refletem a vida real, né? Na vida real a gente está trabalhando em equipe, os nossos códigos vão passar por revisões, terão outras pessoas que irão ler o seu código, revisá-lo, até refatorá-lo, até você mesmo passará por isso. Então, assim, hoje eu queria trazer uma abordagem de como é a solução no LeetCode e como eu uso o LeetCode para realmente criar soluções que sempre me ajudam a evoluir na carreira, a melhorar, né, o nosso raciocínio lógico e a implementação dessas boas práticas, né. Vamos entrar aqui, então, num problema clássico do LeetCode, que é a validação de um anagrama, né. Então, as palavras têm que ter o mesmo tamanho e as mesmas letras. Logo, listen e silent retorna true, né, e a palavra formada é reorganizando as letras de outra, utilizando todas as letras exatamente uma vez, né. E red e car retorna falso. Então, assim, essa aqui é a solução mais clássica que a gente tem, que o LeetCode aceita, mais aceita, ela tem uma boa performance, mas isso aqui não é nada legível, né? Enfim, os nomes das variáveis, isso aqui tá horrível. Isso aqui não vai para a vida real, numa revisão de código, isso aqui vai ser reprovado, né? Enfim, então vamos começar a pensar em três pilares que eu acho que todo mundo tem que entender, conhecer e que derivam de dois livros que para mim são leituras obrigatórias, né? A gente tem aqui agora, né, dois livros, Código Lean, Programador Pragmático, o qual eles realmente mudam a sua vida como um desenvolvedor. E é leitura obrigatória. Muita gente fala que o código limpo é meio utópico, que não tem como utilizar tudo ali, nem, nunca um código vai ser 100% como o livro diz, porém é mais um conhecimento e boas práticas que você leva para sua vida e em determinados momentos você vai poder utilizar várias técnicas desse livro. E o Programador Pragmático já é um livro que fala mais sobre carreira, né, sobre você pensar na sua carteira de conhecimentos, de usar, estudar vários códigos, né, e linguagem de programação, enfim, performance e também muito do conceito de programação defensiva, que a gente vai ver no código adiante aqui, que é o laboratório que gosta de fazer, pegar um exercício do LeetCode e realmente resolvê-lo como se fosse a vida real, utilizando as melhores práticas. Porque quando você for fazer uma entrevista técnica, por exemplo, que tem desafio de LeetCode, que é muito usado, é, o entrevistador, ele quer entender seu conhecimento, né? Você precisa passar o seu conhecimento para ele. E à medida que você for programando, você vai argumentando o que você está fazendo. E um bom código te ajuda muito nisso, como nós vamos ver agora na solução com boas práticas, né? Então, entrando aqui no código, a gente tem aqui, primeiro nós vamos já utilizar um try-catch, porque nós temos aqui a programação defensiva, né, para poder estourar exceções, a gente capturá-las e poder logar. Então nós recebemos as duas palavras e nós temos uma funçãozinha chamada normalize input. Por quê? Você já está pensando que o usuário, ele pode digitar uma palavra errada, uma palavra inválida, enfim, usar talvez números, espaços em brancos, isso pode dar um problema na sua aplicação. E pensando também que se a sua aplicação é uma API que recebe dados de um outro sistema ou do front-end, enfim, você precisa pensar nisso. E quando você está programando isso numa entrevista técnica, isso é muito legal de você falar. Você já tem esse pensamento e você já está se adiantando a possíveis erros que possam acontecer. E aí você tem um try-catch, né, que a gente vai capturar essas sessões e a gente vê que essa funçãozinha normalize input, ela verifica, né, se é um texto tipo string, e ela também já retorna pra gente o texto normalizado, com letras minúsculas, sem espaços, enfim. O segundo ponto do código, a gente vai entrar agora em garantir que elas têm o mesmo tamanho, né? Para validar o anagrama, primeiro elas têm que ter o mesmo tamanho. Então também já é uma programação defensiva e o que a gente chama de yearly return. Ou seja, no primeiro erro que acontecer, a aplicação já estoura essa nossa exception pra gente. E a gente aqui está garantindo que as palavras têm o mesmo tamanho. Se não, ela lança uma exception de que elas têm tamanhos diferentes, né? E elas são capturadas e logadas. Então, você já está adiantando para o entrevistador, enfim, até para o seu próprio laboratório, para o seu conhecimento, da sua consolidação desses conhecimentos, de já poder conseguir entender esses erros, mensurar esses erros possivelmente e como tratá-los, né? Por mais que seja um desafio simples, essa aplicação de boas práticas, principalmente com nome de variáveis que a gente está vendo aqui, nomes de funções, cada função tem uma responsabilidade única, a gente já está usando aqui o solid, né, mais ou menos por baixo dos panos aqui tem um solidzinho aqui, depois vocês podem pesquisar mais, mas cada função tem sua responsabilidade única, né,
E temos um passo a passo. Quem pega para ler isso aqui está entendendo tudo que está acontecendo com o seu código. Então, isso sim são os três pilares, né? Que a gente tem a legibilidade, escalabilidade e performance, né? Então, a gente tem que ter essas três preocupações na hora de se criar um código, porque também o código, ele é um produto, né? Ele tem um valor ali intrínseco e como eu te falei, tem uma equipe, tem uma empresa ali, você está rodando uma aplicação ali que em cima desse código. Então a gente precisa sempre pensar nesses pilares que derivam desses dois livros que eu indiquei anteriormente. Seguindo, né, temos aqui a função completa main. Ela garante o tamanho, e aí agora nós vamos chamar realmente de fato a função para validar se é um anagrama, e nós temos aqui as exceptions capturadas, né? Isso aqui é muito bom no futuro, uma aplicação, quando você está tendo que logar erros, né? Poder depurar aqui, entender bugs que está acontecendo, você tem os seus logs ali. Então todo esse código, por mais que ele seja muito simples, né? De uma solução, de um problema que é simples, você tem aqui, tá demonstrando para o entrevistador, enfim, até para o seu próprio laboratório, como eu falei, esses conhecimentos de se antecipar aos erros, né, de ter um código bem escrito, legível, né, entendível por todo mundo, e que fica muito mais fácil também de você realizar testes aqui, as funções com responsabilidades únicas, né? E vamos seguir agora para a nossa funçãozinha isAnagram. Ou seja, primeiro nós temos um vetorzinho, né, um array ali, o leader balance, que ele é composto por 26 elementos. Cada elemento é uma letra do alfabeto, né? Então nós vamos fazer um balanceamento aqui. Então nós temos um for, que percorre o tamanho, pode ser da primeira palavra, já que a gente garantiu que elas têm o mesmo tamanho. Então ele vai ter esse for ali inteirando, de acordo com o tamanho da palavra. Então, assim, quando ele verifica a letra da primeira palavra, ele adiciona 1 no nosso array de balanceamento, né? Então, por exemplo, a palavra babá, ela vai ficar, o primeiro elemento vai ter 2 e o segundo elemento também vai ter 2. Nós temos duas letras A's e duas letras B's. A segunda palavra, ela vai remover um valor desse. Então, por exemplo, nós temos ali, se a segunda palavra também fosse babá, ela ia remover 2, 2 e ia ficar 0, 0, né? Então, o que acontece? Aí a gente percorre todos os valores do nosso array e vê se tem algum diferente de zero. Se tem algum diferente de zero, a gente sabe que o nosso array não está balanceado porque existe talvez alguma letra que está presente na primeira palavra que não está na segunda. Enfim, e aí a gente completa a nossa validação aqui retornando true ou false, né? E nós temos essa funçãozinha que é o get alphabet index, né? Para a gente realmente saber qual o index, né? Daquele elemento para a gente poder adicionar ou diminuir o valor ali, né? E por fim, essa é a nossa solução aqui, pensando em boas práticas, modularidade de código, responsabilidade única. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês mesmo é essa ideia da gente pensar nesses três pilares de legibilidade, escalabilidade e performance, e começar a usar esses desafios como esse laboratório, de se antecipar aos erros, entender tratamento de exceções que podem acontecer, né? Bons nomes de variáveis, bons nomes de funções, né? Você entender o que cada função faz, as variáveis, os parâmetros que elas recebem, né? Então, assim, tudo isso fica aqui como um grande aprendizado e reflexão para a gente começar a pensar num código, né, com esses três pilares, e fica aí, né, por fim, a grande indicação aqui desses dois livros, são leituras obrigatórias para vocês aí, que vão, acredito, ajudar muito na carreira de vocês. É isso, pessoal, esse foi mais um vídeo aí, uma breve reflexão aí, tamo junto, abraço, quem gostou aí, deixa um like, pode deixar um comentário aqui pra gente trocar uma ideia, né, a ideia do canal é essa, a gente sempre tá trocando uma ideia legal aqui, trocando conhecimento, e vamos pra cima, valeu, tamo junto, abração.